Bom dia, tudo bem? E aí, meu povo? Tudo na paz de Deus? Uma quinta-feira, chegando já ao final de semana, né? Uma semaninha curtinha, que delícia, que gostoso. Gente, sério, eu tô vivendo dias de glória aqui nesse lugar, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Eu morava em Curitiba e agora eu moro aqui em Palhoça, Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis. E gente, do dia que eu cheguei aqui no dia 13 de janeiro até há 5 dias atrás, 4 dias atrás, eu sofri aqui que vocês não têm noção em questão de calor. Meu Deus, as pessoas que são próximas aqui sabem, parecia que eu tava na menopausa, naquele pico mais quente da menopausa, onde, meu Deus do céu, parecia que eu ia derreter, sabe? E tô vivendo dias maravilhosos, gente, sem estar com o ventilador acoplado em mim, sabe? Tá tranquilo, fresquinho, gostoso. Tudo bem que tá nublado, né? Chovendinho, garoa, eu acho que tá em boa parte, né, do nosso Brasil, tá esse tempo chuvoso, né? Esse tempo estranho, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom, né? Porque o sol aqui é sol de praia mesmo, e meu Deus do céu, tem hora que, olha, você vê levantar a fumacinha assim do asfalto. Mas graças a Deus, né? Tô sendo abençoada por esses dias com realmente assim um refrigério para minha alma. Eu fico mais bem-humorada, eu fico feliz, eu fico, nossa, enfim, gente, sério, eu sou outra pessoa. O calor não é para mim, sabe? Definitivamente. Mas aí, mais uma vez, né, cabe a nós entendermos, né, que a gente também tem que se adaptar e também tem que ser flexível, né, em tudo na nossa vida. Não só nessa questão do calor, seja na nossa casa, com a nossa família, com o nosso marido, no nosso trabalho, né? Em tantas coisas a gente tem que ter flexibilidade, né? E vamos lá, gente, para o nosso devocional de hoje, senão eu só fico falando a meu respeito. É ruim isso, né? Podia ser aberto, assim, pra gente poder bater um papo, né? Pra eu ouvir de vocês também como que tá em cada cidade aí. Mas, fazer o quê? Deixem nos comentários. Vamos lá, gente. Hoje o versículo que nós vamos ler tá lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18, aonde diz: O problema da associação com os descrentes. Não se coloquem em julgo desigual com pessoas descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pois lembre-se, somos santuários do Deus vivo. Assim como nos disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que palavra, né? Maravilhosa para nós. A gente pensar, né, que a gente tem que se separar. E nesse momento eu quero falar uma coisa muito importante, né? Hoje a gente tem visto muito essa questão assim, porque é religiosidade, é religiosidade. E assim, vamos ser coerentes, né? Na palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, nada do que está escrito aqui é mentira. Tudo que está escrito aqui é verdade. Por mais que às vezes as pessoas falem, eu já teve um tempo na minha vida onde eu falava assim, gente, isso é uma lavagem cerebral que as pessoas fazem, sabe? Tipo, isso aí foi escrito por homens, isso aí é coisa que não tem nada a ver, entendeu? Estão viajando, colocando esse tipo de coisa. Eu fui buscar crescimento e conhecimento justamente para me embasar em cima disso, sabe? Para poder aceitar a Bíblia como uma verdade verdadeira, vamos colocar assim.
E eu vou falar para vocês, quanto mais eu procurei coisas para descaracterizar, para poder tentar mostrar que não é aquilo, que não é a essência, que não é a pura e verdadeira palavra de Deus, mais eu encontrei coisas que me davam argumentos, que me davam provas da existência de Deus, né, da palavra, da clareza dessa palavra dele, que ela é verdadeira, que ela inspirou, né, os discípulos, as pessoas que escreveram essas histórias, as pessoas que viveram pelas histórias que estão aqui, foram pessoas que foram inspiradas, foram pessoas que foram cuidadas, foram pessoas que estiveram o tempo todo com o Espírito Santo, falando, olha, faça isso, faça aquilo. Tanto que na palavra diz, né, que nenhuma palavra pode ser acrescentada e nenhuma palavra pode ser diminuída. E eu vim de um meio religioso, extremamente religioso, né? Eu vim do catolicismo e, assim, nada, não quero dizer nada contra o catolicismo, tá? Porque, assim, é uma religião, assim como o evangélico, né? É uma religião também. E Deus é acima de tudo, né? Deus é acima de todos, a própria palavra dele nos garante isso. Então, assim, uma religião ou outra não vai salvar ninguém. Só que o que eu digo da religiosidade? Eu digo daquela coisa assim, porque Deus castiga, porque você não. Deus tá vendo, ih, você vai pro inferno, você não sei o que e tal. Um pensamento equivocado, tá? Isso eu tô dizendo a meu respeito. Cada pessoa teve o crescimento, a educação, a cultura dentro do seu lar que foi aplicado de uma forma, né? E aí, às vezes, cresceu numa cultura familiar um pouco conturbada, né? Em questão de religiosidade. Tem coisas que eu considero extremamente religiosas, né? Certas coisas assim, não pode, por exemplo, como que eu vou dizer? Nessa coisa de usar o véu, de usar, né, cabelo comprido, de usar saia, essas coisas, eu acho isso religioso, entendeu? Mas assim, a palavra também nos diz que o que às vezes é pecado para mim, né, não é pecado para outra pessoa. A pessoa pode entender que aquilo é uma forma que ela tem de honrar e adorar a Deus e tá tudo bem por ser essa forma dela, entendeu? Só que isso não pode nos impedir de olhar pro coração da humanidade que é Deus, entendeu? Deixar assim, a gente dá mais valor para essas coisas do que o valor real e devido a Deus, né? A honra, o respeito e o amor. Né? Então, assim, mas por que eu tô falando sobre isso, né? Sendo que o problema é nós nos associarmos com os descrentes. Porque, assim, eu passei por momentos também aqui em casa com os meninos na seguinte situação: mãe, fulano tá fumando maconha e tal, e nossa, tá virado no giraia, já começou até a vender e tava indo super bem, sabe? Tá prosperando nos negócios. E aí pã! Primeira coisa que eu pensei foi falar, filho, suma de perto dele. Não quero você com relacionamento com esse menino, não quero você se envolvendo com esse menino, fica longe dele, não é companhia para você, porque é isso que a gente ouviu, eu ouvi muitas vezes na minha vida. E nessa tentativa de me afastar desse meio, de me tirar desse meio, foi aonde eu senti mais curiosidade para estar inserida nesse meio. Né? E assim eu pensei quando eu fui falar com o Pedro nesse momento, né? Eu peguei e falei para ele, filho, é o seguinte, é o momento que você tem a chance de ser luz na vida desse menino, ou é o momento que você tem a chance de ir para o mesmo caminho que ele. A escolha vai ser totalmente tua. Eu acredito que o meio em que nós vivemos nos contamina. E a gente pode reparar isso de forma clara. E eu expliquei isso exatamente assim para ele. Falei, olha, se você vive no meio só de pessoas que são usuárias, só de pessoas que estão ali o tempo todo, só de pessoas que estão, né, com palavreados torpes, com coisas assim que realmente não condiz com aquilo que você é, com a sua essência, acaba se tornando algo tão natural e você acaba fluindo
né? Nesses dons, vamos colocar assim, né? Nessas coisas ruins. E é automático, quando você se vê, você está fazendo e é algo que se torna tão natural e aquilo tá tudo bem na nossa cabeça. E são as mentiras que Satanás mesmo vai colocando. Tá tudo bem, não tem problema, é só hoje, é só agora, é só um pouquinho, é só isso, é só aquilo. E aí eu expliquei para ele isso. Você pode ficar nesse meio e correr o sério risco de ser contaminado, porque a maioria você vai ser a minoria, ou você pode tentar influenciar esse meio, né? Eu não digo assim, porque na palavra diz que nós temos que ser luz no mundo e sal na terra. Então, a gente não deve pensar assim, eu não vou ter contato com ninguém que não seja, né, cristão ou alguém que compartilhe da mesma fé que a minha. Eu não vou ter contato nem relacionamento com essa pessoa. Muito pelo contrário, né? Eu tenho que buscar mostrar para essa pessoa como eu vivo, para que essa pessoa sinta a fome e a sede de ser influenciada pela minha vida. Entendeu? E foi isso que eu expliquei para ele. Eu falei assim, então assim, a forma como você vive pode mudar a vida desse menino. E foi aí que ele começou a entender, eles entendem, o Miguel também entende, e nós também entendemos isso, né? Que na palavra aqui, quando o Senhor diz, né, que é para a gente sair do meio deles, não quer dizer que é para eu não me relacionar com eles, não ter amizade, não ter vida com essas pessoas. Muito pelo contrário. O Senhor quer que a gente ame todas as pessoas, só que no meio deles a gente vai estar sendo influenciado pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes a gente cai nessa, não, porque é religiosidade, não dá nada, não é nada, tal, né? Que nem uma coisa é o carnaval. Né? Eu falei que eu não ia falar nada do carnaval, mas vou acabar falando. Ontem eu fiquei bem quietinha. Gente, a gente não consegue, né, olhar para essas redes sociais, para as coisas, e não ver, né, essas coisas que aconteceram. Meu Deus, tanta coisa, né, o pessoal falando que prazer que as pessoas têm de afrontar um cristão, né, de cutucar, de pra que fazer esse tipo de coisa, pra que querer machucar, sabe? Que nem eu falo assim, claro, a nós, mas eu fico imaginando a desonra para Deus, sabe? Fazer um capeta daquele tamanho para colocar lá, e aí as pessoas, sabe, se vestirem, se, se colocar num lugar desse. Então, assim, aí às vezes eu escuto assim, mas é só uma festa. É só uma festa. Gente, quando a gente dá legalidade para certas coisas na nossa vida, é de forma sutil que elas entram. Não é de uma hora para outra. Né? Vamos ser práticos. Por exemplo, um casamento, ele não termina de uma hora para outra. Todos nós sabemos. Todos nós, por mais que fale assim, nossa, eu descobri uma traição agora do meu marido, acabei de descobrir. Poxa, a traição foi imediata. Mas isso já foi plantado lá atrás. Quando muitas vezes eu e ele a gente não tinha relações, quando eu estava sempre com dor de cabeça, eu estava com preguiça, ou eu deixei de cultivar o meu namoro dentro do meu casamento, eu deixei de cuidar do meu marido. Então assim, a culpa é minha? Não, porque se, né, se um não quer, dois não fazem, né? Vamos colocar assim. A culpa é dos dois. Mas às vezes cabe ao lado mais forte estar prestando atenção naquilo que, opa, peraí, nós estamos desviando do caminho, o caminho é esse aqui. Vamos voltar para cá. Vamos cuidar aqui do nosso relacionamento para poder estar aqui. Então funciona da mesma forma. Às vezes a gente vai dando a liberdade para certas coisas irem acontecendo, certas, como que eu vou dizer, permissões, né, para coisinhas pequenas que são legalidades que vão entrando, sabe? Tipo assim, aí o Satanás já acha ali uma brechinha, opa, peraí, aqui tem espaço para eu poder fazer alguma coisa na vida desse ser. Não, peraí, se ela já tá aqui hoje com essa mini saia, com esse topzinho, aqui no meio, nesse rolê aqui, total, né, junto aqui, tomando uns golinhos e soltando a franga e cantando, falando, opa, peraí, eu posso colocar alguém para poder chegar e falar algo para ela que vai dar né, uma pimentada ali no relacionamento do marido, da mulher, de uma coisa ou de outra, e as coisas vão acontecendo, e são esse tipo de coisa que a gente vai permitindo. Sem falar o exemplo que nós acabamos dando para os nossos filhos.
né? Não adianta depois a gente hoje levar nossos filhos para determinados bailinhos, determinadas coisas, e lá na frente a gente fala assim, nossa, meu filho vira à noite na balada, meu filho vira o tempo todo só no goró, entendeu? É esse tipo de coisa. Os exemplos que nós damos, as coisas que nós fazemos vão refletir exatamente na forma e a maneira como os nossos filhos vão viver. Então, assim, cabe a nós como mulheres, né, homens também, que eu sei que tem homens que escutam o devocional, ter a maturidade na sua mente, né, de pensar assim, opa, peraí, eu não vivo só para mim, né? Eu não vivo só aqui. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu me associo, porque nessa, né, sociedade, vamos colocar assim, nesse meio, nesse lugar onde eu vou estar, eu posso estar fugindo completamente do propósito e do plano de Deus para minha vida e para minha família. E às vezes nesse momento é curtição, nesse momento é gostoso, nesse momento é só alegria, mas é nesse momento que às vezes foi colocada uma semente que ela vai gerar um fruto lá na frente, na próxima geração. Né? Então a gente tem que estar muito atento sobre isso, sabe? Então, assim, tomar cuidado mesmo, né, com essa questão quando fala do. Caiu minha tampa da câmera, do julgo desigual, né, também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu já escutei algumas pregações e isso fala, né, sobre a questão da canga lá, né, que usa o boi, que o boi coloca, né, para poder carregar, né. Então, assim, se tá um boi que tá mais forte, tá aguentando carregar mais, o outro boi tá fraquinho, né, então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem que colocar mais ou menos equilibrado, então não adianta a gente pensar em que a gente vai conseguir flertar com o pecado e com o perigo e não, sabe, nada vai acontecer. É sutil, é pequeno, começa pequeno, tudo na nossa vida começa pequeno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus falou, né, que Ele habitaria conosco. A vontade dele é habitar em nós e através de nós. Só que tem lugares que Deus, eu não consigo imaginar, sabe? Deus nos ama incondicionalmente, mas ele não ama o que nós fazemos, né? Tem coisa que não faz sentido nenhum a gente imaginar Deus entrando com a gente em determinados lugares. Aí de manhã eu venho aqui, faço meu devocional e falo que eu quero Deus na minha vida, que eu quero consertar a minha vida, que eu quero ajustar as coisas que estão na minha vida que estão desalinhadas, eu quero melhorar a minha vida, a minha autoestima, eu quero melhorar a minha postura, eu quero melhorar o meu devocional, o meu emocional, porque, né, eu quero melhorar com as outras pessoas, eu quero que o meu casamento fique bem, eu quero que os meus filhos melhorem, eu quero parar de ter um vício. E aí, de repente, a primeira chance que eu tenho, eu levo Deus para qualquer canto, sabe? A primeira chance que eu tenho, eu coloco Ele em qualquer lugar. Então, assim, a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso, sabe? Eu acho que, assim, a forma como nós andamos é a forma como nós adoramos a Deus. Constantemente. Eu adoro a Deus, eu demonstro minha adoração, o meu respeito, a minha obediência, o meu amor por Ele através da minha fala, através daquilo que eu escuto, através daquilo que eu vejo, sabe? Então, assim, vamos parar para a gente pensar um pouco nisso, porque, assim, às vezes a gente dá liberdade para algumas coisas que a gente acha que é só religioso e não é. Um exemplo, né? Eu até anotei um negócio aqui que é muito, para mim foi uma coisa assim, tá? Eu tô falando a meu respeito. E aí, claro, cada pessoa tem o seu tempo com Deus, cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa tem o seu pensamento, tá? Mas assim, o que aconteceu comigo, que eu parei para refletir? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de usar umas roupas mais justas, umas roupas mais provocantes, sabe? E eu nunca fui uma mulher que não teve curvas, então eu sempre tive curvas. Peito grande, bunda, tipo cintura, quadril. Então, assim, a maioria das roupas que eu sempre usei são roupas que marcavam o meu corpo, né? E eu uso ainda roupas assim. Só que eu sei hoje o lugar que eu vou entrar. Tipo, não faz sentido às vezes certas roupas, porque assim, eu estou me vestindo para mim,
Eu estou me vestindo para o meu marido? Eu estou me vestindo para Deus, né? Primeiramente, para Deus, primeiramente para o meu marido, para mim. Ou eu estou me vestindo para um outro homem me olhar? Sabe? É isso que a gente tem que parar para pensar, porque às vezes a gente não percebe, né? E a gente acaba fazendo coisas que os outros fazem, que não estão no mesmo lugar que a gente, sabe? No mesmo meio que nós. E aí eu olho e falo assim, mas hoje só eu vou colocar esse decote e tal, tal. Mas por quê? Quando a pessoa olha para o meu decote, a pessoa automaticamente vai ver o peito. O que a pessoa vai pensar? Uau, que lindo! Uau, que delícia, né? A mulher também, com a bunda, as curvas, quanto mais marca. E assim, receber elogios é muito bom. Só que a gente tem que pensar que assim, é melhor quando a gente recebe daquele que nos ama, não só daquele que deseja arrancar uma casquinha, né? Que é bem o caso de Satanás na nossa vida. Então, assim, a gente prefere receber os elogios de Deus, falando assim, nossa, minha filha, como você é linda, né? Mesmo de burca, vou colocar assim, você é linda, né? Do que a gente ouvir Satanás flertando com a gente. Nossa, você é uma delícia. Nossa, você é uma gostosa. Nossa, você é isso, você é aquilo. Então, assim, claro que eu dei um exemplo aqui muito simples, né? Que fez sentido na minha vida, que foram coisas que eu comecei a refletir. Opa, peraí. Pra que eu tô usando isso? Sempre quando eu vou me vestir, eu penso exatamente nisso. Eu quero ser olhada pelo meu marido e sempre eu pergunto pra ele, amor, como que tá isso aqui? Ai, tá ótimo, não sei o quê. Não, não gostei, tá muito apertado. Eu pergunto, hoje eu tenho esse cuidado, mas eu não tinha esse cuidado antes. Pra mim, quanto mais, né, às vezes era melhor, né, principalmente para poder receber outros elogios. Então, assim, fora isso, são outras coisas que eu busco adorar a Deus através, beleza, parei de beber, parei de beber. Por quê? Porque eu percebo que quando eu bebo, eu me altero. Eu falo coisas que às vezes depois eu me arrependo, aquilo me gera peso, culpa e dor. Eu tenho filhos para dar exemplo. E o que me agregava na vida? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu descobri, por mais que eu achava que assim eu tinha que beber para ser feliz, porque naquele dia eu estava triste, ou eu tinha que beber porque eu estava feliz, porque naquele dia eu tinha que comemorar. Eu tinha que beber naquele dia porque eu estava irritada. Eu tinha que beber naquele dia porque eu estava cansada. Eu tinha que beber naquele dia porque eu queria comemorar. Eu tinha que beber naquele dia. Quando eu comecei a entender que eu não precisava fazer isso, nada, não precisava beber nada, eu poderia beber uma água e comemorar com a mesma alegria, sendo eu mesma, entendeu? Eu passei a ver que realmente aquilo não fazia sentido. Qual que é o sentido? Engordar? Para mim estava sendo engordar, porque eu acho que se eu tivesse continuado bebendo com o meu metabolismo como mudou hoje, eu ia estar bem fofinho. Eu já tô fofa, né? Mas eu ia estar extra fofa. Mas enfim, são coisas que a gente passa a olhar, né? E acaba que você automaticamente sai daquele meio que você estava, né? Então, voltando só lá para a gente poder falar do meio em que a gente vive, né? A gente tem que olhar para esse tipo de coisa e ver se o meio que nós estamos vivendo hoje são meios que é um meio que nos leva, que está caminhando na mesma direção que nós. Se não está, saia do meio, porém ande em paralelo com ele, sabe? Tipo, não deixe de fazer com que sua vida influencie o meio anterior que você vivia, né? Então, assim, eu creio que essa é a palavra que o Senhor quer falar para nós hoje, né? Cada pessoa tem uma revelação, uma interpretação da palavra, e foi isso que o Senhor falou ao meu coração para eu estar compartilhando com vocês, e eu vou orar porque já ficou audião, né? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Obrigada, Deus, pela tua palavra que tem o cuidado, Senhor, nos detalhes de nos ensinar, Senhor, até mesmo com as pessoas que nós devemos andar, Pai, no meio em que nós devemos viver. Obrigada, Senhor, pela tua preocupação conosco, Pai, porque o sonho do Senhor é que haja uma salvação completa na humanidade. Eu sei que esse é o plano, esse é o sonho, porque o Senhor deu aquele que o Senhor tinha de mais importante,
né, Pai, em troca do nosso amor, em troca do nosso respeito pelo Senhor, em troca da nossa honra, Pai, em troca do nosso coração para o Senhor, ó Pai. O Senhor fez tudo isso, ó Pai, só esperando que nós olhássemos para o Senhor e disséssemos: nós te amamos, nós queremos a tua presença, nós queremos mais de ti, nós queremos te conhecer, Deus. O Senhor fez tudo isso para que nós buscássemos conhecer o Senhor. Ai, Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Eu amo, Pai, eu amo a Tua palavra, eu amo o Senhor, ó Deus, eu amo tudo que o Senhor fez na minha vida, Pai, a transformação que o Senhor fez na minha vida. Pai, nesse dia eu quero pedir, Senhor, essa transformação também para a vida de todos aqueles, ó Pai, que estão inseridos em algum meio, que estão tendo dificuldade, Senhor, para sair desse lugar. Pai, que o Teu Espírito Santo nesse momento toque nos corações, ó Deus, daquelas e daqueles, ó Deus, que necessitam de mudança, de uma liberdade no Senhor, ó Deus, de um tempo novo, ó Deus. Pai, eu peço ao Senhor que traga discernimento, ó Deus, a cada mente, daquilo que é religioso e daquilo que é Teu, daquilo que está na Tua palavra. Nós possamos, ó Deus, ter fome e sede, ó Deus, de buscar aprender do Senhor, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor fala e andar de acordo com os Teus princípios e com a Tua vontade. Senhor, nós te amamos, Pai, e queremos a cada dia crescer em Ti, Senhor, crescer entendendo e aprendendo, ó Deus, do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai, ensina-nos a amar aquilo que nós fazemos, que o Senhor tem nos dado como missão, como propósito nesse tempo. Pedimos a sua bênção, Pai, nesse dia, que o Senhor continue a derramar cuidado, favor, amor, proteção sobre as nossas famílias e que os corações, ó Deus, daqueles que ainda não te conhecem possam ser tocados, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa casa, Deus, tudo que nós formos fazer, Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa o nosso Brasil, ó Pai, a nossa nação, os políticos, Deus, derrama, Pai, sobre eles sabedoria, graça, Senhor, favor, que haja, Senhor, realmente uma conversão, ó Deus, uma transformação naqueles corações. Em nome de Jesus, Pai, protege os Teus filhos, Deus, nós te amamos. Amém. Amém, gente. E vamos lá, né? Ai, vamos lá. Eu ia falar um negócio, mas não dá tempo, já tá em 27 minutos. Beijo, Deus abençoe, amanhã eu falo. Tchau.